Olá, queridos alunos. Meu nome é Romero, tá? Sou professor de Geografia. Vou estar trabalhando com vocês hoje, tá? Os diferentes domínios morfoclimáticos da Europa e da Ásia, ok? Então vamos lá. Para entendermos essa ideia de domínios morfoclimáticos, tá? A gente tem que entender uma relação de quê? Uma relação de relevo, uma relação de clima, que vai modificar nos tipos de vegetação, tá? E vai alterar muitas vezes até o índice populacional de algum país ou de alguma região, tá? E aí nós vamos entender, tá, que a relação de domínios morfoclimáticos, de biomas, tá? Eles começam, a gente pode analisar de norte a sul, tá? No modelo latitudinal, certo? Ao norte nós vamos ter tundra, tá? Abaixo do norte é sempre uma linha, sempre descendo, pessoal. Abaixo da tundra a gente tem a taiga, tá? Abaixo da taiga nós vamos ter ali floresta temperada, tá? Teremos também um modelo de vegetação mediterrânea, pradarias, estepes, tá? Desertos, savanas, tá? Floresta tropical e equatorial, e também vamos ter uma área de vegetação, tá? De altitude. E aí a gente vai entender que cada continente, tá? Ele vai ter uma sequência relacionada com alguns desses biomas. Não são todos os continentes que vão ter todos os biomas, tá? Mas a Europa e a Ásia a gente vai perceber bastante, tá? Essas características. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Essa questão aqui de dois mapas. A gente vai estar sempre trabalhando com a ideia de dois mapas, da Europa e da Ásia. Vocês podem perceber uma coloração diferente. O que é que é? Cada cor aí, de acordo com a legenda ela é muito importante no mapa, pessoal. Muitas vezes ela te coloca já uma resposta de uma possível questão. Sempre analisa a ideia da legenda, tá? E aí você analisa aí a Europa, tá? Com cores diferentes, que ao norte você vai ter tundra, abaixo esse verde mais clarinho, você vai ter aí coníferas, ou taiga, é o mesmo significado para esse tipo de bioma, tá? Essa parte mais amarelada, um amarelo claro, vai estar relacionado com a floresta temperada, tá? Essa parte de um amarelo um pouco mais escuro, tá? Vai ser as estepes. E a parte roxa aí, que vai estar entre Portugal, Espanha, Itália, Grécia, você analisa aí com uma vegetação mediterrânea. Você pode perceber que no mapa ao lado, você tem maior quantidade de biomas. Por quê? Porque a Ásia é imensa, pessoal. A Ásia, de norte a sul, tá? Ela é muito grande, então ela vai ter mais biomas. E aí a gente vai estar falando rapidamente algumas características desses biomas para que vocês possam estar entendendo. A tundra, tá? A gente vai sempre fazer um comparativo de um bioma com os dois continentes, tá? Tundra é uma vegetação de áreas de clima polar, pessoal. O clima polar, ele passa em torno aí de 7, 8 meses congelados. Na sua época de verão, tá? Vai acontecer o chamado degelo. Degelo é o descongelamento do gelo e aí vai começar a aparecer uma vegetação. Essa vegetação é uma vegetação rasteira, com presença de capim, com presença de líquens, musgos. Essa vegetação rasteira tem bastante ervas, nós chamamos elas de herbáceas, tá? Como apresenta ainda um processo de degelo, pequenos pedaços de pedras de gelo com água e vegetação, nós chamamos esse solo de permafrost. Permafrost acontece muito em questões, pessoal. Fica ligado com isso aí. Qual é a incidência da tundra? Onde é que ela mais se encontra na Europa e na Ásia? Pessoal, na Europa, países do norte, Noruega, Suécia, Finlândia, no norte da Rússia, onde aparece muito a questão da Sibéria. Lembra que a Rússia é um país transcontinental. A Rússia está em uma parte na Europa e uma grande parte na Ásia. Na Ásia, a parte dela vai ser a Sibéria, que também tem relação com a tundra, tá? Abaixo nós temos países ou regiões asiáticas, tá? Aparece aonde a ideia da tundra? Nos pontos altos da China, tá? No Tibete, tá? Cordilheira do Himalaia, certo? Fronteira entre China e Nepal, que fica ali a grande parte do Himalaia, tá? Monte Everest, já falei para vocês, tá? E litoral ártico da Sibéria, pessoal. Então, essas são características de tundra, tá? Elas se repetem nos dois continentes. Aqui umas imagens para vocês analisarem a ideia de tundra, tá? Vocês podem perceber que a coloração, ela não é um verde completo, como a gente é acostumado aqui na Amazônia, tá? Por quê? Porque a temperatura gelada promove essa cor avermelhada no solo, verde, tem época que pode ficar amarela também, ok?
Segundo que a gente mostra para vocês é a floresta de coníferas. Coníferas por quê? Porque forma uma ideia de cone, tá? Qual é a árvore que mais se parece com cone? Pinheiros. Por isso que a floresta de coníferas também é chamada de floresta de taiga, também é chamada de floresta de pinheiros. E ainda tem um quarto nome, sinônimo aí, que pode ser chamada de floresta boreal. Boreal porque é ao norte, tá? O clima lá também continua sendo frio, pessoal. A diferença é que tem a presença dessa vegetação. As árvores de coníferas têm a sua folha em formato de agulha. Recebe o nome de aciculifoliada, não precisa se preocupar com esse nome ainda, tá? Essa folha ela absorve grande quantidade de neve, então a temperatura da neve ela não destrói a árvore, tá? Então as folhas aguentam bastante, tá? É uma vegetação homogênea. O que é isso? Grande quantidade de um tipo de floresta, que seria a floresta de pinheiros, tá? Ok? As árvores lá, pessoal, essas árvores são ricas em celulose. Por que eu estou falando isso? Porque a celulose serve para a produção de papel, tá? E países, tá? Alguns países desenvolvidos do mundo utilizam essa floresta para a produção de papel, ok? Na Europa, a gente vai encontrar taiga ou coníferas no sul da Groenlândia. Groenlândia é um território que pertence à Dinamarca, tá? Parte da Noruega, Suécia, Finlândia. Na Ásia, a gente encontra muito a ideia da Sibéria, na Rússia, como eu falei para vocês, que é transcontinental, certo? E também encontramos no Japão esse tipo de coníferas. Aqui a imagem das coníferas, vocês podem sempre perceber que é uma árvore em formato de cone, tá? Ela aguenta muito a pressão da temperatura, então ela aguenta neve, tá? Não mata esse tipo de árvore. E aí nós entramos agora na floresta temperada. Pessoal, floresta temperada, a principal característica, tá, é a relação com o clima temperado, ou seja, 4 estações do ano bem definidas, pessoal. Essas 4 estações do ano modificam as cores da floresta, tá? Você vai ver uma floresta colorida. Se você pegar uma prova e tiver uma floresta colorida para você marcar um bioma, pessoal, provavelmente vai ser floresta temperada. Elas são plantas caducifólias. O que é isso? Folhas caducas, aquelas que caem. Por quê? Porque no inverno vai cair todas. Aí, cada estação do ano, elas vão se mostrando de cores diferentes, tá? E o inverno, todas caem, certo? Lá tem presença de carvalho, faias, nogueiras. É uma das florestas mais devastadas do mundo. Por quê? Pessoal, pega a parte central da Europa. São países desenvolvidos, ok? Então, eles gastam muito, tá, as suas áreas ambientais para um processo de industrialização, para um processo de urbanização, tá? Encontramos floresta temperada onde? Na Europa, países da Europa Central, principalmente os desenvolvidos. Países ou regiões asiáticas, a gente vai encontrar muito na Turquia. Lembra que a Turquia também é um país transcontinental. Parte está na Ásia, parte está na Europa, tá? Encontra-se na Geórgia, também tem uma relação com a Ásia, mas ainda é Europa. Azerbaijão, Irã, tá? São encontrados ali, certo? Coreia, Japão e parte da China também se encontra a floresta temperada. Dando continuidade, vocês podemos perceber a ideia daqui das florestas. Eu falei para vocês. Olha a parte aí do inverno. Todas as folhas caíram, tá? Porque tem neve. São caducifólias. Olha a parte aí do outono. Olha que maravilha. Quer dizer, existe uma coloração também por uma questão de ser 3 meses para cada estação do ano. Lembra? 4 estações do ano bem definidas, ok? Pradarias é o nosso nova característica do nível de 2 continentes aqui, tá? O que são pradarias? Se você trouxer para o Brasil, é lá os Pampas Gaúchos, tá? Aquela área de campo, tá? Pessoal, cuidado para não confundir pradaria com estepe. Já já eu digo a diferença. As pradarias são campos onde tem uma vegetação herbácea. O solo, pessoal, ele é muito rico em humus. O que é isso? Componentes que entraram em decomposição, que vão alimentar o solo, e o que você plantar provavelmente vai dar certo, tá? Ocorre em clima temperado e subtropical, certo? É a ideia da pradaria, tá? É muito propício para a agricultura e para a pecuária, tá? O sul do Brasil, se a gente trouxer para cá e fizermos uma comparação, trabalha muito uma agricultura mecanizada ali, trabalha muito uma pecuária muito boa, né? Também sofre grande devastação. Na Europa, encontramos pradarias aonde? Tá? Em quase toda a zona temperada, ou seja, na maior parte da Europa se encontra pradarias, tá? E nós temos na Ásia, porção leste, tá? Onde você vai encontrar China,
tá? Coreia do Norte, Coreia do Sul e a parte noroeste também da Ásia, ok? Avançando, nós temos aqui as imagens, vocês podem perceber que são campos abertos, tá, pessoal? Então esses campos têm poucas árvores, uma ou outra árvore espalhada. Qual que é a diferença da pradaria para as estepes? São muito parecidas, mas as pradarias, pessoal, elas chovem mais, tá? Tem bastante umidade, tá? Então o solo ele é mais propício para agricultura e pecuária, diferente da estepe, ok? As estepes, já tinha falado para vocês, é uma vegetação herbácea, tá? Chove menos, então a estepe é como se fosse já um processo de um clima semiárido, uma introdução de um deserto, ok? Nas regiões da Europa, nós encontramos na Mongólia e na China, tá? Questão de estepes. Na Europa, nós encontramos mais pradarias. Aqui a ideia de estepes para vocês, como eu falei, é uma introdução de deserto, tá? Vegetação mediterrânea, pessoal. Vegetação mediterrânea acontece muito na Europa por causa do mar Mediterrâneo. Deu a origem desse nome. Pessoal, é uma vegetação esparsa que possui os 3 estratos, arbóreo, arbustivo, herbáceo, tá? Tem muita presença de xerófilas. O que são xerófilas? Cactos. Os cactos se adaptam a uma área mais seca, tá? Pessoal, é muito parecido com o clima tropical, mas nós não podemos chamar de um clima tropical ou de uma vegetação de uma floresta tropical. Por quê? Porque está numa área temperada, tá? O clima é mais ameno, mais agradável, tá? Países europeus, Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre, são característicos dessa área. Na Europa, encontramos parte do Egito, que também é asiático, e outra parte é africano, Israel, Líbano, Síria e Turquia. Pessoal, aqui é a imagem de vegetação mediterrânea. E aí nós entramos na nossa primeira atividade, tá? Pessoal, questão 1. Vegetação que aparece nas altas latitudes, com curtos verões na Europa. Altas latitudes são aquelas próximas aos 90 graus. 90 graus ao norte, ao sul, são áreas o quê? Polares. Então, pessoal, nossa alternativa aqui nessa questão, com verão curto, é tundra, letra C, ok? E a questão 2, tá? Vegetação arbustiva, característica de clima seco, solos pobres e temperatura média amena. Na Europa é vegetação... Pessoal, um pouquinho antes de entrar na atividade, eu falei para vocês, tá? Da ideia de amena. O que é amena, tá? Uma temperatura agradável que varia entre 18 e 22 graus. E aí, pessoal, na Europa a gente trabalha com esse clima lá na vegetação mediterrânea, letra D, tá? Fiquem ligados no canal, na plataforma Eduque, tá? Para estar acessando essas aulas. Até a próxima aula, pessoal!